Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor hoje esteja já trabalhando nos nossos corações, fazendo aquilo que só Ele pode fazer, que é tocar na nossa vida, tocar no nosso interior e fazer algo mudar daquilo que precisa ser mudado. Eu tenho aqui um convite aos nossos visitantes. Se você está nos visitando pela primeira vez e está nos dando prazer de estar aqui conosco hoje, eu gostaria de te dar essa lembrança e dentro dessa lembrança um convite para você conversar com a nossa equipe. Ela estará a postos aqui no final do culto, apenas para te dar um abraço e agradecer pela tua presença. Se você está nos visitando, levante sua mão até que os nossos voluntários levem até você esta sacola, ok? Muito bem. Se você não recebeu ainda, fique com a mão levantada que eles vão te identificar e vão te entregar essa sacola. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje vamos abrir para Lucas capítulo 15. Nós vamos falar de um texto muito conhecido. E hoje queremos aprender alguma coisa sobre essa questão que está em Lucas 15. Vamos ler do 20 até o 31. Perdão, do 11 até o 31. Que diz assim: E Jesus disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pai, nessa hora, Deus, eu quero te pedir que esta palavra que está escrita há todos esses anos, esses séculos, esses 2000 anos neste livro, mas que a tua palavra diz que é viva e eficaz, ela salte desse livro, ó Deus, e penetre nos nossos corações nessa noite,
e produza aquilo que o teu coração deseja em cada um de nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele tem como título o filho pródigo. Entretanto, essa parábola, ela não trata de apenas um filho. Ela trata de três personagens que, respectivamente, são o pai, o filho que foi embora e voltou, e o filho que permaneceu dentro de casa. Hoje eu quero falar a vocês não do filho pródigo, mas do pai pródigo. O pai gastador, o pai esbanjador, que é o que significa a palavra pródigo. O pai que gasta sem limites, gasta sem estar preocupado com as consequências. Este é o nosso tema de hoje, e hoje eu quero que você preste muita atenção, porque Jesus contou essa história. Uma parábola é uma história inventada, é uma forma de abrir uma janela de entendimento sobre uma verdade espiritual. Então Jesus, ele elabora essa história e conta aos seus discípulos para exemplificar as atitudes nossas para com o nosso Pai Deus e as reações de Deus em relação às nossas atitudes. O filho que foi embora, o que aconteceu com esse? Ele morando na casa de seu pai, o pai vivo ainda, ele chega com o pai e diz: dá-me a parte que me cabe. Ele quer a herança que, achando ele, tem merecimento. Com o pai vivo, herança se recebe quando o pai morre. Mas ele diz: dá-me a parte que me cabe. E o texto diz que, ouvindo isso, o pai reparte entre eles. Não somente entre ele e seu filho que pediu, mas repartiu entre o outro filho também. Isso é justo dentro do coração do pai. Então o texto diz que ele repartiu entre eles a sua fazenda. Depois de alguns dias, o filho mais novo vai embora e ele decide então abandonar a casa do pai. O que é que esse filho estava dizendo a Deus, ao pai? Ele estava dizendo: eu não quero mais viver com você, eu não tenho mais prazer na sua companhia, eu não quero mais estar debaixo da sua autoridade, eu não quero mais viver dessa maneira. E ele então parte, deixando isso claro, ele parte e vai para uma outra terra. Ele está dizendo assim: eu só quero aquilo que você pode me dar, mas eu não quero você. Eu prefiro viver com outras pessoas, eu prefiro viver em outro lugar. E ele parte e vai embora. Quem essa pessoa representa? Quem esse filho representa? Esse filho representa o crente que tem essas mesmas atitudes que esse rapaz teve. Ele não tem prazer na vida de Deus, ele não tem prazer na presença de Deus, ele não tem prazer na companhia de Deus, por isso não o busca, por isso não o procura, por isso não desenvolve relacionamento, por isso ele não está ansioso por estar perto, por isso ele gasta tempo com outras coisas, mas não gasta tempo na presença do Senhor, porque ele não tem prazer na presença do Senhor. Ele quer apenas aquilo que Deus pode lhe dar. Ele tem interesse apenas naquilo que Deus pode estar favorecendo a ele. Essa é a figura perfeita desse tipo de crente. E ele então, ele parte e vai viver dissolutamente. Ele vai procurar uma vida sem Deus, ele vai procurar viver de acordo com a própria vontade, com os próprios pensamentos. É por isso que ele queria se afastar do pai, ele não queria estar debaixo da autoridade do pai. Então ele vai para longe, porque ali ele pode fazer tudo o que ele desejar, tudo o que ele quiser. Ele vai e parte em busca de prazer, em busca daquilo que alimentaria o hedonismo, que é o prazer puro e simples. E se você prestar atenção, meu querido amigo, meu querido irmão, hoje o mundo vive exatamente assim como esse rapaz vive. E infelizmente muitas pessoas que são filhas de Deus também vivem assim,
buscando apenas o prazer, buscando apenas aquilo que possa satisfazer as suas necessidades, sejam elas quais forem. Deus só serve para dar, Deus só serve para beneficiar de alguma maneira, mas as pessoas não têm vontade de estar na presença de Deus, as pessoas não têm prazer, e o mundo, ele está, e é exatamente assim. As pessoas não conhecem Deus e não querem Deus, elas quanto mais se afastarem de Deus, melhor. Quanto mais distantes dos valores e princípios de Deus, melhor. Quanto mais elas viverem sem ninguém para lhe mostrar a maldade que há nos seus corações, melhor. E é assim que o mundo vive, e é assim que aquele rapaz decidiu viver. Ele diz: Pai, dá-me o que é meu. E o pai dá, e ele parte e vai embora viver, como diz a palavra, dissolutamente, entre as meretrizes, como acusa o seu irmão no final do texto. Mas tudo tem um preço, irmãos. Todas as nossas atitudes, elas estão certamente acompanhadas pelas consequências delas. Todas as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos está acompanhado do que aquilo causa, do que aquilo vai repercutir na vida das outras pessoas e na nossa. E aquele rapaz, ele então começa a experimentar as consequências das suas atitudes. Ele gasta tudo indiscriminadamente, sem se preocupar, e quando ele vê, não tem mais nada. Quando ele vê, está vazio. Quando ele vê, não tem mais amigos. Quando ele percebe, não tem mais ninguém ao seu redor, gravitando ali ao seu redor, porque o mundo é assim. As pessoas valem aquilo que têm, as pessoas valem por aquilo que elas podem dar para as outras pessoas. E ele se vê agora sem nada, gastou tudo em farras, em sabe lá o que, você pode imaginar, e agora, para piorar a situação, se abate uma grande fome sobre o país, a região onde ele estava. E aquele rapaz se vê longe dos pais, ou do pai, longe do irmão, longe da sua casa, longe de todos os seus conhecidos, numa terra distante, se vê sem nenhum amigo, se vê sem ninguém. E ele recorre a estranhos para que lhe dessem algum trabalho, e agora ele vai, como um judeu, não é, ser humilhado pelo fato de ser colocado para cuidar de porcos, porque o porco, dentro da cultura judaica, por causa da lei mosaica, o porco era considerado um animal imundo. O judeu não cria porcos, nem se aproxima de porcos, mas aquele rapaz agora desejava, preste bem atenção, ele tinha vontade, ele queria se alimentar da comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. É o que o texto diz. E aquele rapaz, então, ele lembra do pai naquela situação. E eu não sei se você consegue concatenar isso na sua mente, seu coração, mas é como as pessoas são, irmãos. As pessoas, enquanto estão por cima, enquanto está tudo bem, enquanto Deus está abençoando, enquanto as coisas estão maravilhosas, elas não lembram de Deus. Elas não se recordam que foi Deus que deu, elas não se lembram de que aquilo existe na vida delas, e elas mesmas existem por causa de Deus. Aquele rapaz na lama, aquele rapaz no fundo do poço, ele se lembra do pai. E ele diz assim: por que eu estou passando por isso? Na casa do meu pai até os escravos comem, vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu não sei a tua história, eu não sei de onde Deus te resgatou. Você sabe de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu gostaria que você lembrasse agora, de onde Deus te tirou, de qual situação Deus te resgatou, quando Ele alcançou o teu coração, quando Ele encheu de amor o teu coração, e você o recebeu, e você creu, e você disse: eu quero a partir de hoje te servir. Você sabe de onde Deus te tirou. Irmãos, quando nós estamos no fundo do poço, nós nos lembramos de Deus. E aquele rapaz lembra do pai, e ele diz: na casa do meu pai, eu não estaria passando por isso.
E ele volta. Ele elabora um plano. Ele diz assim: eu vou chegar com meu pai, e eu vou dizer a ele, eu vou reconhecer para ele que eu errei, eu pequei. Eu não estava certo quando eu o abandonei, eu não estava certo quando eu disse a ele que não queria mais viver com ele, porque ele pode não ter dito isso, mas isso ficou muito claro pela sua atitude. E ele volta. E ele volta com seu coração talvez preocupado, talvez durante toda a jornada que com certeza fez a pé, com fome, com frio, com sede. Ele vem pensando: como serei recebido por meu pai? O que ele vai me dizer? Não sei se você já na infância, na adolescência, na juventude, já cometeu um erro. E quando você chega perto de alguém, a pessoa diz: eu disse. Eu disse. Provavelmente ele vinha com esse sentimento de dizer ao seu pai: pai, errei. E o pai dizer: eu te disse, eu te falei. E dá uma dura nele, sabe? Dá uma chamada mesmo assim na responsabilidade. Por que você fez isso? Você não precisava ir embora. Eu te aconselhei, eu te disse que isso não ia acabar bem, mas você foi. Por isso ele vinha assim pensando: eu vou me humilhar a meu pai. Eu vou dizer: nem quero mais, eu nem posso mais, eu não sou digno mais de ser seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E para surpresa daquele rapaz, quando ele chega, ele não tem que caminhar até a casa onde seu pai estava, porque o pai corre até onde ele vinha caminhando. O pai se aproxima dele com abraço, com beijo. O pai corre até onde ele está e o encontra com amor, com graça. Lhe beija, lhe abraça e ele diz: pai, eu não mereço mais nada. E ele diz: você, meu filho, você vai receber uma festa. Chamou os empregados, diz: traz o bezerro, mata a assa, faz comida, vamos festejar. Traz roupa, traz anel de autoridade, traz sandálias, porque estava descalço. E aquele rapaz tem essa surpresa, porque ele pensava outra coisa. Ele pensava: não sou mais digno, não sou mais merecedor, e o pai o recebe assim. E sabe, irmãos, a questão é que, durante aquela festa que está acontecendo, durante a música, a dança que está acontecendo, o filho mais velho que ficou em casa vem chegando do campo. Com certeza estava apacentando os animais, estava tratando da plantação, com certeza. Ele estava lá trabalhando na casa do pai, na fazenda do pai. E quando ele vem se aproximando da casa e ouve o som, o barulho de festa, de dança, ele chama o empregado e diz: o que está acontecendo aí? E o empregado, meio que não dentro da nossa cultura, né, ele falou demais assim, ele disse: é o teu irmão que chegou aí. Teu irmão chegou, e o teu pai mandou matar aí um bezerro, fez uma festa. E o filho fica indignado. Ele fica indignado e vai até o pai, e ele começa a reclamar com o pai, e ele começa a dizer: pai, eu sempre fiz toda a tua vontade, eu sempre estive aqui, eu nunca te desobedeci, e o Senhor nunca me deu um bezerro, o Senhor nunca fez uma festa para mim, eu nunca fui tratado assim, o Senhor nunca me deu isso. Lembre-se que ele havia recebido a parte dele também, o texto diz: o pai repartiu entre eles a herança. Mas ele chega cobrando do pai e diz: o Senhor nunca fez isso por mim, o Senhor nunca me fez uma festa, nunca me deu um bezerro cevado para eu matar e me alegrar com os meus amigos. E o pai lhe diz: meu filho, você sempre esteve aqui, tudo é teu. Tudo é teu, ou seja, o que eu te dei, a tua parte e mais a minha. Tudo é teu. E se você prestar atenção, foi exatamente isso que aconteceu com o filho mais novo, que foi embora, gastou toda a sua herança, e o pai lhe dá da parte dele. Lhe dá anel, lhe dá sandália, lhe dá festa, lhe dá bezerro,
tudo era do pai. E ele diz: é teu. Sabe, queridos, esses dois filhos têm o mesmo problema. Tanto o que foi embora, quanto o que permaneceu na casa. E é um problema grave, e é um problema que muitos têm. Muitas pessoas têm esse problema. E a questão é que ambos, os dois filhos, eles tinham no coração a questão de meritocracia. Eles achavam que mereciam alguma coisa pelo comportamento deles. Pelo bom comportamento, mereciam alguma coisa do pai. Pelo mau comportamento, não merecem nada do pai. Entende? É isso que está no coração do mais novo, quando ele diz: pai, eu pequei, eu errei, eu te decepcionei, por isso eu me desviei, eu fui embora. Eu não mereço mais, eu não tenho mais merecimento. E quando foi que teve? Em que momento ele teve? O filho que ficou, ele tem o mesmo pensamento, ele diz: pai, eu nunca fui embora, eu sempre te obedeci, eu sempre estive aqui trabalhando, e o Senhor nunca fez isso por mim, nunca me deu. Ele também estava com o sentimento, a ideia de que merecia alguma coisa do seu pai, porque ele tinha um bom comportamento. E é muitas vezes, irmãos, isso que passa no nosso coração. Nós achamos que merecemos alguma coisa de Deus. Nós achamos que merecemos ou não merecemos alguma coisa de Deus, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os nossos comportamentos, se nós estamos obedecendo ou desobedecendo. E é por isso que muitos que se desviaram do Senhor, se apartaram da vontade do Senhor, caíram no mundo, foram seduzidos pelas paixões desse mundo. E quando eles descobrem que no mundo não há nada novo, o mundo não oferece nada novo, sempre foi a mesma coisa. Se um dia você voltar ao mundo, saiba, você vai encontrar as coisas como você deixou, a mesma coisa. Pode observar como o mundo vive enquanto nós estamos aqui nesse lugar em adoração e reunidos pelo nome do Senhor, pela presença do Senhor. A maioria das pessoas estão em bares, na bebedeira. As pessoas estão pensando em sexo, as pessoas estão pensando em prazer, as pessoas estão pensando em dinheiro, as pessoas estão pensando sempre na mesma coisa desde que o mundo é mundo. Não muda, não vai ser outra coisa. E chega o momento que aquilo não satisfaz mais, a pessoa começa a perceber que está caindo num buraco, ela está se afundando na lama, ela está entre os porcos, e ela começa a sentir o vazio que está longe do Pai. Mas só que muitos começam a pensar: eu não mereço mais, eu não sou mais digno de voltar à casa do Pai, porque eu não mereço mais pelas coisas que eu fiz. Querido, você nunca mereceu, nunca, em nenhum momento da sua vida, e nem eu, em qualquer momento da minha vida, tive qualquer merecimento diante de Deus. Nem os que se desviaram e nem aqueles que continuam. Não é porque fazemos a vontade de Deus ou não que Ele nos ama. Não é porque fazemos as coisas como nós achamos que sejam certas, ou fazemos aquilo que nós sabemos que está errado, que Deus nos ama ou não nos ama. Não é por isso. A palavra de Deus deixa claro que o amor de Deus, o favor de Deus, aquilo que Deus faz por nós, não é porque nós merecemos, é pela sua graça. Apenas por isso. Porque Deus, quando nos olha e quando nos vê, o que Deus vê quando nós estamos lá perdidos no mundo, é apenas pessoas completamente perdidas, alijadas da sua glória, afastadas da sua graça. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Essa é a situação. Não há merecimento, não há o que façamos ou que pudermos fazer que vai fazer Deus nos olhar com mais amor ou menos amor. Era como Jesus estava mostrando nessa parábola: o pai amava os filhos,
de forma igual. Um teve uma atitude considerada por eles mesmos erradas, o outro teve uma atitude considerada por ele boa, e Deus os amava igual, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho que Deus ama você, do mesmo jeito que Deus me ama. Nós não podemos nos tornar dignos de Deus. É exatamente por isso que Jesus, o Filho de Deus, teve que vir a essa terra, morrer por nós, derramar sua vida, o seu sangue por nós, para que nós fôssemos olhados por Deus através do sangue de Jesus, Ele possa nos acolher de volta, portanto nos amar. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desse versículo não há nenhum merecimento para nós. Desse versículo não há nenhum mérito nosso. O mérito é de Deus, é da sua graça. É Deus, um Deus cheio de graça, um Deus gastador, um Deus cheio de recursos e que não tem pena de gastar. Ele não mede esforços, Ele não mede aquilo que Ele quer fazer por você, por mim. É um Deus pródigo, é um Pai pródigo. Ele deu tudo o que o seu filho pediu, quando o filho volta, Ele dá outro tanto, porque Ele não mede esforços para abençoar a nossa vida, não por merecimento, não porque tenhamos qualquer merecimento. Na verdade, a palavra de Deus diz, em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, ou seja, a salvação e nem a fé vem de nós, não fomos nós mesmos que geramos dentro de nós essa fé, é uma decisão de algo que Deus coloca no nosso coração e nós resolvemos crer, resolvemos agir por aquilo, porque pela graça, de graça, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, é o Pai gastador, é o Pai cheio de recursos que entrega na tua mão, entrega na minha mão, somos salvos por isso, não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras. Preste atenção, a salvação não vem pelas obras. O amor de Deus não vem por causa das nossas obras. Qualquer coisa que Deus faça por você não é por causa das tuas atitudes, das tuas ações. Não é. A salvação é tão somente pela graça. De graça, custou o sangue de Jesus, a vida de Jesus, mas para nós é completamente de graça, completamente, 0800, porque não vem das nossas atitudes, das nossas obras, para que ninguém roube a glória de Deus, para que ninguém possa dizer, eu fiz, eu sou melhor do que ele porque eu faço isso, eu sou melhor do que ela porque eu faço aquilo, e é por isso que Deus me ama. Não é, irmão, não é engano. Os dois filhos estavam enganados. Você, eu, nós estamos completamente dependentes, tão somente da graça de Deus, que por causa dela e desse amor que Deus derrama sobre nós, Ele já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. É por isso que Ele diz ao filho que ficou, tudo é teu, tudo é teu, eu sempre tive a vontade de estar fazendo você desfrutar de tudo isso. Tudo é teu, irmãos. Deus já nos deu em Cristo todas as coisas. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, é o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Mas os dois filhos, eles tinham no coração essa meritocracia. Eu errei, então Deus não me ama mais. Eu pequei, então eu não sou mais digno de Deus. O outro dizia, eu não errei, Deus é que está em falta comigo, porque eu não errei e Ele está me tratando como eu não mereço, como eu
não deveria estar sendo tratado. Entende, irmãos? A mensagem de hoje é apenas essa. O que eu queria deixar no teu coração hoje é apenas isso. E eu quero te perguntar hoje, você se identifica nessa história com quem? Você está se identificando com o filho que foi embora? Ou com o filho que permaneceu? Como você se vê? Como você se enxerga dentro desse contexto? Você errou, pecou, você está envergonhado por isso, e você pensa que por isso você não é mais digno de Deus, está enganado, você está errado. Não são seus erros que te salvam e nem são os teus acertos que te fazem perder, ou vice-versa. E eu ouso te dizer, meu querido, que não há nada que você possa fazer para deixar de ser filho, se você é. Aquele filho que foi embora, ele não deixou de ser filho quando foi. Ele continuou sendo filho lá no país onde ele estava, distante do pai. Me lembro que no seminário, estava no 2º ano e a gente aprendendo sobre as doutrinas, sobre escatologia, sobre teologia propriamente dita e todas, enfim, as matérias que estudávamos ali. E um dia fomos estudar sobre a salvação, soteriologia. E o professor era o meu tio, o pastor Raimundo Mendes Neto, já falecido. Era o diretor do seminário, era pastor da igreja que eu frequentava e era nosso professor daquela matéria. E falando sobre isso, ele pregou sobre isso muitas vezes também. Ele dizia: olha, você quando é filho de Deus, você quando se torna filho de Deus, e a Bíblia diz que isso é um processo aonde você quando crê, quando você recebe Jesus como Senhor da tua vida, o teu nome passa a ser escrito no livro da vida. O Espírito de Deus passa a habitar dentro de você, entende o processo? Você creu, entregou sua vida a Jesus, recebeu-o como Senhor da tua vida, o processo é esse, o teu nome é escrito no livro da vida, um livro que está na presença de Deus. O Espírito de Deus é colocado dentro de você e se manifesta aquilo que o tabernáculo, o templo sempre mostravam para o futuro. Nós somos a morada do Altíssimo, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo onde Deus habita. E tem muita gente que pensa que porque errou, se afastou, deixou a igreja, deixou Deus, como o filho mais novo disse: eu não quero mais, eu vou viver da minha própria maneira, da minha própria forma. Alguns pensam: agora já não sou mais salvo. Você continua sendo filho. Porque você não foi salvo porque é bonzinho, você não foi salvo porque você faz tudo certo, não, você foi salvo por Jesus Cristo. E meu tio dizia o seguinte: lá no Amazonas tem as canoas que os ribeirinhos usam para pescar, para se locomover, transportar gente, material e tudo mais. E as canoas são construídas preferencialmente de uma madeira chamada Itaúba. É uma madeira que parece pedra. Tem a madeira preta, Itaúba, e tem a amarela. A preta, ela é mais resistente do que a amarela, ela afunda. É dura como pedra mesmo, a madeira é muito condensada. E aquela madeira, eles fazem a canoa dessa madeira porque ela não vai sofrer o apodrecimento pelo contato com a água constante. Ela, depois de pronta, ela vive dentro d'água. E o titio dizia o seguinte: olha, você quando é salvo por Jesus, você é como uma canoa de Itaúba. Perceba a parábola. Enquanto você está sobre as águas, você está sendo útil. Você está sendo útil para o propósito que você foi construído. Você, como crente, você está na presença de Deus, você está servindo, você está amando as pessoas, você está adorando a Deus, você está alcançando vidas para Cristo. Esse é o projeto de Deus, é o propósito para o qual Ele te salvou. Adorar a Deus, servir as pessoas, ao próximo e alcançar vidas para Jesus. Então é o crente que está
sendo útil, ele está sendo usado por Deus para fazer isso, para cumprir esse propósito. Mas a canoa de Itaúba, ela não resiste à água, e muitas vezes os temporais acontecem, na nossa vida acontecem temporais, não é verdade? Tempestades. E a canoa de Itaúba, às vezes, ela, por causa da força do vento, lá no Amazonas chama banzeiro, quando a água do rio está agitada. Então, por causa da força do que a tempestade e os ventos causam, a canoa solta a corda de onde ela estava amarrada e ela afunda. Com pedra, vai direto para o fundo do rio. Aí o titio perguntava da gente: essa canoa que estava servindo para o projeto, para o propósito para o qual foi construído, ela afundou, agora está lá no fundo do rio. Ela não está servindo mais. Ela não está mais transportando pessoas, gente, não está levando mais ninguém para pescar, para trazer peixe, comida para casa. Ela está lá no fundo do rio. Ele perguntava: lá no fundo do rio, ela continua sendo canoa? E nós respondíamos: sim. E ele dizia: da mesma maneira, aquele que é filho de Deus pode estar no fundo do poço, porque se afastou, porque alguma tempestade da vida ele não resistiu e foi levado. Pode estar no fundo, mas ele continua sendo filho de Deus. Não mais útil, não mais cumprindo o projeto, o propósito de Deus, mas continua sendo filho, como aquele filho que foi embora continuava. E o coração de Deus, do Pai pródigo, é tão amoroso e tão generoso, que Ele todos os dias, Ele olha da porta de casa para o caminho, esperando o retorno, o dia em que aquele filho voltará, o dia em que aquele filho vai cair em si e vai dizer: na casa do meu pai eu não estaria passando por isso. Porque o crente que se desvia, o crente que afunda, ele passa a, mesmo sendo filho de Deus, ele passa a servir aos projetos de Satanás. Porque ele vai ser motivo de chacota, ele vai ser motivo de riso, ele vai ser motivo do envergonhamento do Evangelho. O mau testemunho dele vai ser notado e as pessoas deixarão de crer no Evangelho por causa dele, que está lá no fundo do poço. E muitas vezes não volta porque pensa que não merece mais, que não é mais digno. Hoje, meu amigo, quero lhe dizer: você nunca foi. Nunca foi. Eu nunca fui digno de Deus. Nós nunca fomos dignos de que Ele viesse morar dentro de nós e fazer morada permanente dentro de nós. Nunca fomos dignos. É a graça, são as misericórdias do Senhor. Mas tem o filho que não foi embora, o filho que continuou na casa, e ele pensa assim: eu sou bonzinho, eu não preciso de Deus, eu não preciso, né? Porque ele estava na casa, mas ele desprezava Deus, o Pai. Ele era magoado, ele era ferido, não pelas atitudes do pai, mas por causa do que ele pensava que o pai deveria fazer. Então tem aqueles que são, se acham bons, e eles dizem: eu não preciso, Ele é que está me devendo alguma coisa, eu não preciso de igreja, de Deus, de Jesus Cristo, eu sou bom, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho. Está vivendo no âmbito da meritocracia também, acha que não precisa, porque ele é bom, ele faz tudo certinho. Eu quero te convidar hoje, meu querido, meu irmão, a pensar direito na tua vida, a pensar direito no Pai
que é a origem e a fonte de tudo na tua vida. Você não paga um centavo por respirar. Você não paga nada para existir. Como é que nós podemos pensar que merecemos alguma coisa? Eu gostaria que você hoje fique de pé, você passasse a pensar realmente em Deus como Ele é. O Pai como Ele é. Um Pai amoroso, gastador, um Pai cheio de recursos, que tem tanto para nos dar. Não pense em termos de merecer ou não. Ele está com os braços estendidos para você hoje. Da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Hoje, talvez você se identifica com essa música. Talvez você esteja pensando: eu já fui feliz servindo ao Senhor.
Eu já tive momentos em que eu sentia a presença de Deus. Eu via Deus nas coisas, sabe? Eu via Deus nas pequenas coisas da vida, do dia. Eu via a graça de Deus nas pessoas. Eu via o agir de Deus. Eu reconhecia Deus nas coisas que aconteciam na minha vida. E talvez você esteja vivendo um momento em que você não vive mais assim. Você não reconhece mais o prazer de ser filho, o prazer de estar na presença, o prazer de reconhecer Deus. Sabe? A sandália, o anel, a vestimenta veio de Deus, veio do Pai. E tem muita gente que está com sandália, com anel, com vestimenta, mas não associa mais a Deus. Ele não sabe mais reconhecer que foi Deus que disse: traga para ele, coloque nos pés a sandália, coloca no dedo o anel. É o que retrata essa música. É alguém que diz assim: eu não quero mais viver assim, longe da tua presença. Eu não quero mais, não há prazer em viver assim, não há gosto, não há nenhuma graça em viver assim, nos rituais da religiosidade. Vira um culto e não adorar, vira um culto e não estar na presença do Senhor, sabe? Não há graça, longe do Pai, longe da presença de Deus. Por isso a música diz: eu não quero mais viver assim, eu não posso mais viver assim, longe da tua presença. Eu tenho certeza absoluta que existem pessoas aqui nesse lugar que foram tocadas pela palavra de Deus, que foram tocadas pelo Espírito de Deus hoje, nessa noite, sabe? Pelo exemplo desses dois filhos, pessoas que sempre acharam que mereciam alguma coisa, ou sempre acharam, a partir do momento que se afastaram de Deus, que não sentiram mais prazer, alegria na presença de Deus, nas coisas de Deus. Não sente mais prazer na fazenda onde Deus o colocou, sabe? Na lida do campo onde Deus o colocou, no propósito. Não sente mais. Foi tomado pelo trabalho, foi tomado pelas coisas da vida, foi tomado pelas demandas da vida, e deixou de ter esse prazer nas pequenas coisas. Tão somente saber: eu sou filho, eu não mereço coisa alguma, mas eu tenho um Pai que me ama. Eu gostaria que você entendesse isso hoje. Eu gostaria que você hoje, nós vamos cantar mais uma música, e você ouvisse a letra dessa música e fizesse uma oração dessa música. Cante conosco essa música. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai.
coração. Eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, É só isso que você precisa dizer nesta noite. Abba, Pai, Paizinho. É isso que significa Abba, Pai. É Paizinho. Paizinho, eu estou aqui, Paizinho. Eu gostaria que vocês vissem as pessoas que vão lhe receber com um abraço hoje. Você que quer voltar ao Pai hoje. Você que foi tocado por essa palavra e o Espírito falou no teu coração de que você precisa voltar, que você tem que voltar, que você não está bem como está. E você vai voltar hoje e você vai receber um abraço dessas pessoas aqui, como se fosse o Pai de braços abertos te esperando, olhando para a estrada e todos os dias dizendo quando ele vai voltar, quando ela vai voltar. Vem agora, venha com teu coração dizendo: Paizinho, eu estou aqui. Paizinho, eu quero voltar, eu quero viver novamente na tua presença. Eu quero novamente sentir o prazer de viver contigo, o prazer de viver nas tuas coisas, de fazer as tuas coisas. Vem agora em nome de Jesus. Receba um abraço, receba o abraço do Pai hoje, representado por esses irmãos que estão aqui. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus e vem receber essa bênção. Só me resta dizer, só me resta dizer, só me resta dizer, só me resta dizer. Abba, Tivemos uma vida, uma pessoa que veio receber o abraço de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos por esse tão grande amor, por esse Pai tão pródigo, tão amoroso, tão gastador, tão disposto a abençoar, tão disposto a receber de volta. Obrigado, Senhor, porque não merecemos coisa alguma do Senhor, mas temos recebido tanto. Nos ensina a sermos gratos. Nos ensina a sermos gratos ao Senhor por todo o bem que temos recebido do Senhor. E Pai, te pedimos que esta semana que inicia hoje seja uma semana de bênção, de vitórias, uma semana, ó Deus, em que vamos sentir a Tua presença, em que vamos gastar tempo com o Senhor, uma semana em que vamos, ó Deus, gastar tempo desse prazer do Senhor, nas coisas do Senhor, e que o Senhor redunde isso sobre nós, sempre em cada vez mais graça, mais misericórdia, e nós sabemos que elas se renovam todas as manhãs por nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir e que estão sendo abençoados por esse culto, por essa palavra em suas casas. Que o Senhor faça transformação, que o Senhor faça mudança, que o Senhor faça, ó Deus, com que cada um que ouve essa palavra e seja tocado pelo Teu Espírito, volte de fato e seja novamente o filho que vive perto do Pai, na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que a tua vida seja transbordante de paz, de alegria e da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz.